Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu tô iniciando novamente porque deu uma travada aqui, então eu tô começando de novo. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Que entrou uma ligação aqui e travou. Boa noite. Vê se agora vocês estão me ouvindo. Que tinha entrado uma ligação e aí travou tudo aqui. Deixa eu já avisar aqui no grupo que a gente já está ao vivo. Tudo ok, joia. Então vamos lá, como eu estava falando, né? Vamos fazer uma série sobre emagrecimento sem dieta. Então, o que eu fiz? Oiê, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Ah, isso aí, tô vendo que você tá super focada, né? Parabéns. Aproveitem para compartilhar aí dessa live com mais mulheres que também querem aí ter uma vida saudável, né? Então aproveitem aí para compartilhar, para encaminhar essa live para 5, 10, 15, 20 pessoas aí e explicando um pouquinho então como que a gente fez a primeira live. Eu expliquei sobre o que é uma dieta, né? Sobre o processo de emagrecimento, porque é muito importante que a gente entenda o processo. E vou compartilhar 5 pilares do emagrecimento, tá? Porque, às vezes, se você só recebe uma dieta, recebe um plano alimentar, mas você não tem o entendimento das tuas crenças, do teu comportamento, dos teus hábitos, se você não presta atenção no tanto que você é influenciada. Então, assim, todos esses pontos, eles são tão relevantes quanto o próprio plano alimentar. Porque o plano alimentar sozinho, ele não vai fazer milagre, né? Porque aí a gente tem 2 situações que é muito comum, que eu vejo com as minhas pacientes, que é muito comum. Das 2, uma. Às vezes elas estão seguindo certinho o plano alimentar e quando vai fazer o retorno, quando vai passar comigo novamente, fala, mas eu não tô tendo resultado, não consegue ver o resultado na balança, não consegue ver o resultado na perda de medidas. Então, aí a gente tem algumas outras sinalizações que a gente precisa olhar, né? Porque às vezes você está seguindo o plano alimentar, mas está dando umas derrapadas em coisas que você não presta atenção, né? Tanto que essa semana com a turma da jornada, um dos desafios era anotar, fazer um diário alimentar, anotar tudo, sabe? Porque às vezes a gente faz as refeições principais, tudo certinho, mas aí você comeu um docinho, você comeu um chocolatinho, você comeu uma balinha e você nem percebeu que comeu e nem percebeu, tá? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de verdade de tudo que você está se alimentando, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto, precisa checar tuas crenças. Porque, às vezes, você tem um pacote de crenças, aí eu vou explicar tudo detalhado hoje sobre isso. Tem um pacote aí, um drive instalado aí na tua mente que tá impedindo você de conseguir emagrecer.
entende? Então, antes da gente entrar aqui no tema, eu tinha já falado na outra que eu comecei, mas eu tive que iniciar novamente, que eu tinha perguntado para vocês sobre quem já fez, quero que vocês me contem, quem já fez dieta, que resultado que teve, se teve resultado positivo, se conseguiu depois permanecer, conseguiu aí manter a constância, ou se fez, teve resultado e parou, e depois desistiu, ou se recebeu o plano alimentar, mas nem seguiu, nem fez. Contem pra mim aí como que essa experiência de vocês em relação ao emagrecimento, em relação a quando a gente fala de dieta, né? A Rô tava falando, ela já tinha colocado que ela fez, parou, mas que agora ela está se mantendo constante, né, Rô? A Rô tá participando aí da jornada. Gente, tá sendo uma jornada linda, linda, linda. Tô tão orgulhosa dessas meninas, tão orgulhosa. E já estamos terminando, eu nem acredito. A jornada, para quem não conhece, são 21 dias sendo acompanhadas, num grupo, tá? Elas têm também a plataforma, onde tem todos as orientações, e lá elas recebem mais conteúdos ainda, mas ali no grupo é aquela do dia da rotina mesmo, de postar os pratos, de uma incentivar a outra, e a gente já está no 15º dia, então já estamos indo pro final, nem terminou, já tá me dando saudade, né? Ah lá, a Rô falou, estou bem constante. A Rô tá de parabéns, né, Rô? Tá indo muito bem. Eu só consegui seguir depois que eu entendi que alimentação e treino vai muito além de corpo bonito e prato bonito. Após eu aprender a me alimentar, mudou muito. Olha, muito bem, parabéns. Ah lá, Rô, anotar as refeições muda tudo, muda mesmo, Rô. Muda mesmo, porque a gente não tem, quando a gente não anota, às vezes a gente não tem consciência, né? Quem nunca abriu um pacote de bis e tá lá distraído assistindo alguma coisa ou fazendo uma outra coisa e começa a comer, quando olha pra caixa, comeu a caixa inteira? Né? E aí você fala, não, comi só um chocolatinho, quando vê, comeu a caixa inteira. Quantas calorias tem uma caixa de bis? Não é verdade? Então, assim, isso é só um exemplo, né? De tantas outras coisas que às vezes a gente faz durante o dia que a gente não percebe. Não é verdade? E aí, na primeira semana que eu fiz a introdução sobre a dieta, sobre emagrecimento sem dieta, eu perguntei, né, sobre o que penso, antes da gente entender de emagrecimento, o que pensam sobre dieta. E a maioria trouxe, olha lá, já são crenças isso, que dieta eu vou passar fome, que dieta eu vou tirar tudo que eu gosto, né? Que eu vou ter que comer um monte de coisa que eu não gosto, que eu vou ter que ficar muito restrito, que eu não vou mais poder sair. Já pensaram alguma dessas coisas aí sobre dieta? Então, como eu falei na primeira live, a gente tem que desconstruir essa visão. A gente tem que desconstruir essa ideia de dieta, tá? Porque dieta, gente, nada mais é do que a alimentação que você faz. Não existem vários tipos de dieta? Hoje em dia, cada hora surge uma nova, não é verdade? Cada dia chega uma nova lá no consultório. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as mais restritivas são as que geram
mais efeito rebote, né? Porque você acaba restringindo tanto, passando tanta vontade, e a gente vai entender o porquê disso, que quando você acessa ali uma questão emocional, ou tá cansada fisicamente, ou mentalmente, ou emocionalmente, você acaba atacando a geladeira, você quer comer até a parede, não é verdade? Olha lá, meu TCC é sobre dieta restritiva. A dieta restritiva, a gente tem que entender o seguinte, ela tem que ser, se for necessário, por isso que a gente tem que avaliar caso a caso. A gente tem que avaliar caso a caso, porque tem pessoas, eu tenho paciente que dependendo do que eu estou tratando, eu preciso entrar com algo restritivo, por questão de saúde, tá? Porque é muito além do emagrecimento, às vezes por uma questão de saúde, né? E aí eu tenho que fazer uma dieta mais restritiva, mas ela tem que ser por um curto período de tempo. Porque se eu estendo uma restrição por um longo prazo, acontece isso que eu falei para vocês. Chega uma hora que você quer comer tudo aquilo que você restringiu. E aí, relatos aqui de pacientes, por exemplo, que ela é viciada em açúcar. Quando ela conseguiu restringir, tirou totalmente o açúcar, chegou um determinado momento que não aguentou mais, comeu tanto doce, que aí depois teve o quê? Desandou tudo. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vou explicar um pouquinho sobre crenças. Antes da gente falar da crença do emagrecimento, tá? Eu vou trazer o significado de crença para vocês entenderem o porquê que isso é tão importante quando se trata de emagrecimento, tá? Desenvolve algumas carências também. Perigoso fazer dieta restritiva sem algum profissional da... Total, com certeza. Por quê? Se eu não tenho um acompanhamento, e aí eu vejo lá a dieta da blogueira, a dieta lá que alguém tá compartilhando, pessoas que às vezes não têm a menor consciência do que tá fazendo, né? Infelizmente, a gente tem que ter muito filtro do que a gente encontra na internet, porque tem muita coisa boa, sim, mas infelizmente tem muita coisa que não serve, e a gente tem que ter esse discernimento, tá? Porque às vezes você acha bonitinho lá a dieta de alguém, aí você quer copiar, mas essa dieta, ela funciona para você? Ela realmente, ela foi preparada para você? Ela faz sentido para você? De acordo com os teus hábitos, com a tua rotina, com o teu comportamento, tá? Por isso que eu faço o tratamento integrativo. Eu preciso conhecer a pessoa como um todo. Não adianta te entregar uma dieta sem saber do que você gosta, sem saber, de repente, o que você pode, o que você não pode, sem eu ter os teus exames em mãos para eu saber se vai ser necessário a gente acrescentar algo ou tirar algo para a gente poder alinhar, para a gente ajustar a alimentação. E, gente, é tão gostoso a gente aprender sobre isso, a gente entender sobre a alimentação saudável, entender o que os nutrientes podem fazer com o nosso corpo, com as nossas células, que podem nos trazer muito mais disposição, mais energia, mais saúde, né? Porque assim, hoje a tecnologia, né, as coisas são tão avançadas que a gente conseguiu estender, né, a nossa vida. A gente conseguiu estender aí
a longevidade. Só que adianta você estender aí a sua idade sem qualidade de vida? Tendo que outras pessoas aí cuidar de você? Porque você às vezes não tá mais andando, não consegue mais fazer tua própria alimentação. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? A gente realmente precisa buscar qualidade de vida. Eu acho que esse é o ponto principal, tá? E, então, vamos entender sobre crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita, independente de ser verdade ou não. Não adianta você passar uma informação para uma pessoa que não acredita naquilo. Ela não vai seguir. Por exemplo, é muito comum vir pacientes que já tentaram de tudo. Elas falam assim para mim: já tentei de tudo, já fiz tudo que é tipo de dieta, nada funciona para mim, eu não consigo emagrecer, eu emagreço um pouco e depois eu volto tudo. Alguém aqui já falou isso alguma vez? São crenças, isso são crenças. Não adianta, se você não trabalhar primeiro o teu drive mental, você pode estar com a melhor dieta na mão, você pode estar com o melhor plano alimentar, não vai funcionar enquanto você não mudar a tua mentalidade, entende? Então, crenças imagina assim, sabe quando a gente precisa fazer uma atualização no computador? Uma atualização no celular? Para poder passar um antivírus, para tirar tudo aquilo que não serve. Então, quando eu falo de checar as nossas crenças, a gente precisa fazer aí uma atualização naquilo que você acreditou a vida inteira, para ver se aquilo está te ajudando ou está te prejudicando. Entende? Então, crença é tudo aquilo que você acredita. Como são formadas as nossas crenças? Até os 7 anos de idade, as crianças, elas não têm nenhum filtro. Nenhum filtro. Tudo que uma criança ouvir, sentir e ver, ela vai achar que é verdade. Entende? Todo um processo, não é fácil, mas permanecer é incrível, é demais, é demais. E aí, se essa criança recebeu muita informação ruim a respeito da identidade dela, tá? Porque tem muito a ver com a identidade, sobre pertencimento, sobre merecimento, entende? Então é a pirâmide do indivíduo, é o ser, fazer e ter, é o que formam as crenças, tá? Então até os 7 anos de idade ela não tem filtro nenhum, tudo que ela vê, ouvir e sentir, ela vai achar que é verdade, porque ela não tem ainda um discernimento para saber se aquilo é real ou não, se aquilo é verdade ou não. E quem é que ensina isso? Pai e mãe. Pai e mãe biológico ou pai e mãe substitutos, né? Para caso de quem foi adotado ou foi criado aí por outras pessoas, ou quem assumiu o papel de pai e mãe nessa criança, tá? Depois, dos 7 aos 14 anos, ela começa a ter um filtro, mas entra muito a questão do pertencimento, ou seja, ela acaba fazendo determinadas coisas para querer pertencer àquele grupo.
é onde a gente tem que acompanhar muito de perto, por conta das influências, porque aí já tá com amizade na escola, e aí a gente tem que acompanhar. E dos 14 aí aos 21 é quando forma de fato as crenças. Nossa, Natália, eu acho que eu recebi um monte de coisa que não está me ajudando. E agora? Tô perdida? Né? Tô perdida? Não tem mais jeito? Tem jeito, né? Então, antes de falar o como você vai conseguir mudar esse teu pacote de drive mental aí, vou falar algumas crenças que, se você tiver, pode estar impedindo você de emagrecer, tá? Por exemplo, sobre o pertencimento, se o pai, a mãe, os irmãos mais velhos estão acima do peso, né? São sobrepeso ou têm obesidade, essa criança, se ela for diferente dos pais, o sistema de crenças dela vai fazer com que ela também tenha um ganho de peso para poder pertencer a essa família. Então vocês podem observar, é muito comum quando o pai e a mãe têm obesidade, as crianças também têm. Tá? É claro que aí entra também hábitos, né? Porque se os pais estão acima do peso, eles têm hábitos que estão levando a isso, mas essa criança, ela acredita que para ela ser amada, para ela se sentir parte dessa família, ela tem que ter a mesma estrutura corporal, tá? E muitas vezes isso, gente, é inconsciente. Tá? Quer ver outra crença muito comum, gente, que graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, né? Mas era muito comum. Se tinha um bebê muito magrinho, as avós ficavam dando, né? Não tá dando comida pra essa criança, né? Esse bebê precisa ter precisa tomar aí alguma coisa para abrir o apetite, né? Aí tomava biotônico lá, né? E tem gente que fala assim, o meu apetite não fechou até hoje, né? Assim? Ouço isso direto. Nossa, eu tive que tomar biotônico porque eu era muito magro quando eu era criança e meu apetite não fechou até hoje, né? Abriu o meu apetite lá na infância e ele tá até hoje. O que é isso, gente? Crença. Por quê? Porque falava que um bebê saudável era um bebê gordinho. Quem já ouviu isso? Né? A minha filha sempre teve um perfil, uma estrutura corporal magra. E o pediatra dela sempre falou, ela sempre esteve na linha do mínimo, né, de peso. Os avós já ficavam, né? Ai, essa menina tá muito magrinha. Ou, né, alguém sempre falava, ai, tá muito magrinha, essa menina não tá comendo direito. E aí, o pediatra, porque aí ele fazia assim, ai, precisa pedir um exame de sangue pra ver se tá tudo bem, né? E o pediatra dela sempre falou, ela está evoluindo bem, tá dentro da normalidade. Ela tem o perfil magro, né? Então, assim, claro que pai e mãe também são magros, tem hábitos, né, de uma mentalidade magra, então não tem por que também engordar, entende? É o pacote todo, não é só o perfil dela. Ela de fato tinha um perfil, sempre foi extremamente saudável, raramente fica, né, doente, mas tem esse perfil, né, de ser realmente
um perfil mais magro. Aqui em casa também. Aí eles entraram na academia para pegar massa. Tá certo ou errado? Eles, não sei que idade que eles têm, Lu, mas assim, eles, sim, é bom treinar, só que o treino, ele só é potencializado com a alimentação correta. Porque não existe ganho de massa se você não está alimentando ali esse músculo, se esse músculo não tem da onde ele formar a massa, entende? Então a alimentação, ela é fundamental no ganho de massa. Para que seja, né, se vai ganhar massa magra, precisa ser saudável. Então tranquilo para tá treinando tudo, só que a alimentação, ela é fundamental nesse ganho de massa, tá? E outra coisa, outra crença, só vai comer sobremesa se comer tudo. Só vai sair da mesa a hora que raspar o prato. Ou seja, a criança, se ela está satisfeita e às vezes ela é obrigada a comer mais do que ela precisa para poder agradar os pais, entende? E aí, como que essa criança ela vai crescendo? Eu vou ter que comer tudo, senão eu não vou poder brincar. Vou ter que comer tudo, senão eu não vou ganhar um docinho. Eu vou ter que comer tudo. Entende? Aí essa criança foi recebendo toda essa informação, foi recebendo toda essa crença, e aí chega na vida adulta, ela não entende por que ela não consegue emagrecer. Pensando de forma sistêmica, né, familiar, se eu mudo o meu sistema, ou seja, se é muito comum, gente, é muito comum quando eu pego o paciente que tem um histórico de obesidade, é muito comum. A primeira coisa que eu pergunto é: como que é a tua família? Pai, mãe, irmãos, tudo obeso, tudo acima do peso. Essa pessoa, ela, para pertencer a esse sistema, ela chega nesse peso. E ela não consegue sair disso, porque se ela for fazer diferente, ela vai estar desonrando pai e mãe. E claro que isso é inconsciente. Então, primeiro de tudo, ela precisa ter a consciência disso. E aí ela precisa trabalhar a crença dela de que ela pode sim ser saudável, que ela pode sim ser magra, ter disposição, ter energia, e que ela fazendo isso, ela não vai estar desonrando o pai e a mãe. Tá? É claro que não é consciente isso, mas sistemicamente acontece isso. Então isso é muito importante, tá? E as crenças, elas têm níveis de profundidade. Então tem aquela crença mais, vamos dizer assim, mais rasa, que é a crença mais fácil de ser transformada. Tem aquela crença intermediária e tem a crença mais profunda, tá? Então, eu diria que uma crença mais profunda, quando a gente já fez toda uma anamnese, já fez toda ali essa checagem e ainda assim estamos encontrando dificuldade ali para emagrecer, a gente precisa ir um pouco além, né? Porque assim, tem mulheres que às vezes sofreu abuso,
E aí, para ela se esconder, para ela não mostrar o corpo dela, ela acaba ganhando peso para se proteger, tá? E aí seria é um pacote de crenças que ela tem, tá? Mas é mais profundo e que nesse caso ideal é que ela faça um acompanhamento psicológico, porque ali existem realmente coisas para tratar. Então, por isso que eu falo, hoje, quando a gente pensa na medicina integrativa, é quando a gente realmente associa mais de um profissional, porque às vezes não adianta você tratar só uma coisa, sendo que a outra tá super desnivelado. A gente precisa fazer um trabalho em conjunto, né? Tá joia! Vou deixar gravado depois, você acompanha o finalzinho, tá bom? Então, aí é importante que a gente faça esse processo, né? Então, um exemplo, eu tenho parceria com a Thalita, que inclusive eu quero trazer ela aqui numa live, para vocês conhecerem. Ela faz tratamento de estrias. E aí, o porquê que eu entrei no processo do tratamento junto com ela? Porque a alimentação interfere na recuperação da pele. Se a paciente ela está inflamada, né? Se ela tá ali com uma alimentação que não está trazendo nutriente suficiente, às vezes ela não tem o resultado que poderia ter. E eu tô dando esse exemplo porque a gente faz esse trabalho, né, em parceria, mas isso para um monte de situação, para tratamento, por exemplo, de SOP, né, que é síndrome do ovário policístico. A alimentação faz muita diferença. A paciente vai lá, ela vai tratar com a ginecologista, tudo mais, mas se ela não fizer um ajuste na alimentação, ela não atinge o resultado que ela poderia ter. Entende? Para ser mais rápido, para ser mais efetivo. Então, isso é você trabalhar de forma integrativa, quando você faz um acompanhamento realmente aí de vários profissionais, tá? Olha lá, a Lu falou, meu menino tá quase um nutricionista, às vezes até me cansa de ver ele falar em comida saudável. Mas isso é ótimo, Lu, isso é ótimo, né? Porque é uma forma dele também influenciar todos da casa. Eu lembro que quando eu for falar sobre influência, né, o poder da influência, eu vou explicar mais sobre isso, mas eu lembro que há muito tempo atrás, quando a minha mãe foi fazer um processo de emagrecimento, ela mudou os hábitos ali alimentar de toda a família. Eu lembro que eu era adolescente na época, meu irmão criança, todo mundo emagreceu em casa. Todo mundo emagreceu. Porque é muito difícil você seguir um plano alimentar e a pessoa que convive com você fazer completamente diferente. É importante ter esse alinhamento, até por uma questão de estilo de vida, né? Porque aí, se um segue uma coisa, o outro segue outra, às vezes fica incompatível, tá? Então, qual que é a tarefa aí para vocês dessa semana? Vocês se autoanalisarem sobre o que vocês pensam na hora de fazer a tua alimentação, na hora de olhar para o teu prato e falar, essa refeição, esses alimentos que estão no meu prato, eles estão de fato me nutrindo? E aí foi o que eu falei na outra aula, da questão da fome hedônica
né? E da fome homeostática. A fome hedônica é aquela fome que é só para alimentar o meu prazer, é só para alimentar a minha emoção. E a fome homeostática é a fome que eu realmente preciso me alimentar para nutrir o meu corpo. Quer ver uma dica muito fácil, né? Que as meninas da jornada até trouxeram, acho que foi a Cris que falou, né? Ela falou que chegou em casa, estava com tanta fome, que se tivesse quiabo ela comia, né? Se tivesse jiló ela comia. Eu falei, essa fome é a fome homeostática mesmo. Porque a fome hedônica, às vezes, você quer comer um determinado alimento. Só aquele alimento. Ou às vezes você fica assim, ai, que vontade de comer uma coisa gostosa. Ai, que vontade de comer uma coisa gostosa. Ah, mas o que você quer comer? Ai, não sei, uma coisa gostosa. Essa coisa gostosa, gente, é o quê? Gordura e açúcar. Para alimentar o quê? A tua fome hedônica, que é a tua fome do prazer, a tua fome emocional. E aí a tua fome emocional, você tem que observar. Por que eu tô sentindo isso? E por que Luna, e por que ao sentir essa emoção, eu quero comer isso? Porque essa emoção, ela pode estar associada à tua crença. Entende? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá dando pra entender? Tá dando pra acompanhar? Então, é importante que a gente olhe para o nosso comportamento e entenda. Por que eu tô agindo assim? E aí você começa a se auto-observar. Peraí, eu tô agindo dessa forma, porque aí você começa a puxar. O que você ouvia lá na infância? Por que hoje você não consegue deixar 1 grão de arroz no prato? Você tá super cheia, tá super estufada. Você não tá mais aguentando comer, você já tá empurrando a comida. Mas você não consegue deixar 1 grão de arroz no prato. Será que você ouviu? Não pode deixar nada no prato. Só vai levantar da mesa a hora que comer tudo. Então, observe os teus pensamentos, observe o teu comportamento em relação à comida. E se você perceber algo que pode não estar legal, que pode estar impedindo você de chegar ao teu objetivo, tenta pensar, né? E aí puxar o teu histórico para ver. Se você não se lembrar, pergunte. Pergunte. Como que era a hora da refeição? Quando você era criança, aonde você fazia as refeições? Com quem você fazia as refeições? Você, na hora de comer, se distraía com alguma coisa? E aí por isso que você não consegue ter atenção plena hoje? Porque você só comia com a televisão ligada, prestando atenção no desenho. Entende? Quero comer muito. Entende? Então, qual é a tua relação com a comida? Como que você... qual era a tua experiência da mesa? A tua experiência da mesa, ela revela muito sobre as tuas crenças, sobre o teu comportamento. Então, por exemplo, eu posso estar super corrida, né, com a agenda, com a rotina super cheia, mas eu faço questão de, na hora
da refeição, paro tudo, monto a mesa, ponho a comida no prato, sem nenhuma interferência, então sem televisão ligada, sem celular na mesa. É uma regra aqui em casa, né? Então é uma experiência da mesa, para você ter uma atenção plena na hora que você está comendo. Eu atendo mulheres que falam, quando eu falo sobre a atenção plena, que inclusive foi uma tarefa que eu também coloquei na jornada sobre a atenção plena, que não consegue fazer uma refeição sem mexer no celular. Não consegue fazer uma refeição sozinho, por exemplo. Tem que estar ouvindo alguma coisa, tem que estar vendo alguma coisa. E aí você não está prestando atenção no que você está comendo. Entende? Então isso é muito importante. Então prestem muita atenção aí na hora que você for comer, na hora que você for se alimentar. Mastigação é outra coisa muito importante, porque intestino não tem dente. Você precisa fazer uma mastigação suficiente para esse alimento já chegar triturado no teu organismo, para que ele possa ser absorvido, para que ele possa, para que o organismo absorva os nutrientes, entende? E aí você engole a comida, engole as emoções. Eu tenho que comer rápido, porque eu tenho que voltar pro trabalho. Aí depois tem uma azia, tem uma gastrite, tem uma constipação. Então, percebam que é muito além da dieta. É muito além da dieta. Porque às vezes você tá com o melhor plano, a melhor dieta e não tem resultado. Então, por isso que é isso que a gente vem trabalhando na jornada. Está sendo, né? Porque a gente está no processo. Deixa eu só... A gente está no processo da jornada da transformação de 21 dias e todos os dias elas recebem o desafio do dia, a tarefa do dia. E aí a gente vem tratando tudo isso, sobre o açúcar, sobre o sal, sobre consumo de fruta, consumo de legumes, atenção plena, mastigação, fibras, sintetizar vitamina D através do sol. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa observar, tá? Mas que quando a gente começa a ver resultado, quando a gente começa a sentir os efeitos, né, as consequências das tuas boas escolhas, é o que te dá ânimo. A jornada está sendo de fato transformadora. É muito bom, né? Tá sendo muito bom. E, gente, o depoimento delas no dia a dia, é isso que está incentivando elas a continuar, né? Porque uma já perdeu o peso, a outra já tá entrando aquela calça que não entrava, a outra já tá... não tem mais problema de constipação, já consegue ir no banheiro todos os dias. São muitos benefícios de você realmente ter essa transformação através da tua alimentação, né? Por isso que eu falo que transforma o teu corpo, alma e espírito através da alimentação, porque a alimentação ela tem esse poder. Então a gente precisa saber o que está alimentando o teu corpo, o que está alimentando a tua alma, que são as tuas emoções, o que está alimentando o teu espírito,
porque existe obesidade nas 3 esferas. Mas não dá para falar sobre isso nessa live. A gente fala isso em outro momento, né? Sobre a obesidade nas 3 esferas. Se juntas temos mais ânimo, inspiração. Ai, tá sendo uma delícia. E eu tô fazendo junto, né? Eu tô fazendo junto ali com elas. Tá sendo muito maravilhoso. E agora, pra gente finalizar. Ai, Natália, então eu tô com o meu pacote de crenças, o meu pacote de drive aqui, mental, tudo errado. E agora, será que eu tenho jeito? Será que tenho solução? Tem solução, tá? A gente consegue mudar uma crença através de 2 formas. Ou por repetição, você fazendo todos os dias, repetição, para você mudar essa tua crença. Então, quando eu falo repetição, não é só no comportamento, porque a crença, ela é formada por comunicação. A comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera a ação, e a ação gera o resultado. Então, qual é a forma mais rápida de você mudar uma crença? Indo direto na comunicação. Então, se você fala, ai, nada que eu começo, eu termino. Ai, toda dieta que eu começo, eu paro. A primeira coisa que você precisa mudar é a tua comunicação. Eu começo e vou até o fim. Eu começo e sou constante. Ser saudável é meu estilo de vida. Eu tenho energia suficiente para cumprir todas as minhas tarefas do dia. Primeira coisa que você tem que mudar é a tua comunicação. E essa comunicação, ela tem que ser repetida várias vezes. Anota no post-it. Ou eu faço assim, eu ponho aquilo que eu preciso mudar. Aquela comunicação que eu preciso mudar. Para eu mudar um objetivo, para eu mudar um resultado que eu não estou gostando. Às vezes eu escrevo lá em notas, sabe as notas do celular? Eu vou lá, eu escrevo a minha frase que eu tenho que repetir, e aí eu ponho para ela me lembrar todos os dias. E ela fica pitando lá, fica toda hora entrando, até eu ir lá e pôr concluída. Então, assim, para mim super funciona isso. Então, ponha essa comunicação, reforça essa comunicação positiva. Eu tenho uma mente magra. Eu sou magra. Eu tenho uma alimentação saudável. Entende? E aí você vai atacar essa comunicação, vai parar de comunicar aquilo que não está mais servindo para você, parar de falar coisas negativas sobre você. E aí toda vez que você vai repetindo isso, você vai mudando o teu pensamento. Aí quando você começa a mudar teu pensamento, você começa a mudar o teu sentimento. Você começa a falar assim, eu posso mesmo fazer isso. Você começa a acreditar nisso. E aí, através disso, você vai gerar uma ação. As tuas ações é o que vai gerar o teu resultado. Tá? Então, a forma mais rápida de mudar é a comunicação. E principalmente a comunicação fisiológica, né? Existem inúmeros estudos que a nossa postura fisiológica muda na hora o nosso pensamento, né? Tem a especialista nisso, que é a Amy Cuddy, se vocês quiserem pesquisar.
sobre ela, sobre mudar a comunicação através da fisiologia, que ela traz um estudo de mulheres que fazem a posição de Mulher Maravilha. Sabe quando você tá desanimada? Você tá querendo chutar o balde, você tá querendo desistir de tudo? Coloca a mão na cintura, ó. Ergue o peito, né? Estufa o peito, queixo pra cima. Fica nessa postura. 2 minutos. Não precisa fazer nada, é só ficar assim. Isso já começa a mudar teu pensamento. De forma instantânea. Faz o teste. E aí, através desse pensamento, começa a mudar o sentimento. Que começa a mudar tuas ações. Que começa a mudar teu resultado. Agora, se você fica lá, você já a comunicação, a fisiologia, baixou o ombro, já deitou assim o corpo, já fez o quê? Já deu preguiça. Mas eu vou ter que fazer isso. Mas eu vou ter que comer salada. Mas eu vou ter que preparar comida. Eu acho que é mais fácil eu pedir aqui no iFood. Já fez todo ali a crença negativa, contrária ao resultado que você quer atingir, tá? E a outra forma de você mudar a crença é forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Quando acontece algo inesperado, tá? Uma perda, uma traição, e aí você faz uma ligação, às vezes, com o alimento nesse momento, e aí você acaba tendo esse forte impacto emocional, tá? Para mudar isso através da repetição também. Certo? Dúvida, gente? Fez sentido para vocês entender um pouquinho aí sobre crenças? O que pode estar aí te impedindo de atingir o teu objetivo? Querem perguntar alguma coisa? Sem dúvidas. A Rô já tá uma expert, né, Rô? A Rô fez o desafio Detox, já tá na jornada. E já vem de muitas mentorias, né, Rô? Que a gente já vem trabalhando essa mentalidade já de um tempo. E aí, gente, eu vou até aproveitar que a Rô tá aqui, se ela me permitir, falar até um depoimento dela mesma, né? Que assim, é um processo, né, gente? É um processo. Imagina que você passou ali a vida inteira acreditando naquilo. Você quer mudar a tua vida em um dia, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, Isa. Que a Rô já está comigo há bastante tempo, né, Rô? Já participou aí de muitas mentorias e hoje é incrível ver o resultado que ela tem, a constância que ela tem, não só na alimentação, né, mas a gente já tratou aí todas as áreas da vida, né, Rô? E através de se respeitar, de respeitar este processo. É a Débora. Então tá bom. Eu tô chamando de Isa. Débora Isa. Agora eu sei quem é. Eu vi só Isa, tava chamando de Isa. Débora. Maravilhosa. Saudade de você, Débora. Então, é um processo, gente. E pra gente finalizar, entendam uma coisa.
a constância, ela não é linear. Eu sei que é bonitinho, né? Ah, eu queria fazer tudo bonitinho, todo dia, todo dia. Gente, nós não somos máquina. Não somos máquina. Aquele aparelho de... né, dos batimentos cardíacos, é assim que bate o nosso coração ou é assim? Isso aqui é o que, gente? É vida. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Vão acontecer muitas coisas com você ao longo do dia, no dia a dia. Então, respeite o teu processo. Vai ter dia que você vai falar, puta, fiz nada do que eu tinha que fazer hoje. Mas você só não vai conseguir se você desistir. Então, comece e nunca pare. Então, assim, poxa, hoje eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Não segui nada do que estava no cardápio. Não segui nada do que estava no plano alimentar. Tá tudo bem, amanhã faz. Amanhã começa de novo. E não pare, e não desista. Certo? Então, eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Eu vou deixar essa live salva. Ela não vai ficar por muito tempo, vai ficar por um tempo determinado, tá? Porque depois eu vou subir para a plataforma da jornada também, das meninas que estão comigo aí. Então, quem quiser assistir novamente ou quem quiser compartilhar aí com mais pessoas, compartilhem enquanto ela estará disponível, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma e vamos nos priorizar, porque se a gente não tá bem, como que a gente quer, né, cuidar dos nossos? Então, a gente precisa se colocar em primeiro lugar, tá bom? Então, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e uma ótima noite. Beijo, meninas!